boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o primeiro podcast da FTD Educação Filial Brasília. E nada melhor do que começar o primeiro podcast de 2026 com um convidado especial. Eu estou aqui com o Douglas Bento Bezerra, que é um autor do livro Regional do PNLD, que vai bater um papo com a gente, um papo interessante. E com meu amigo Ricardo Marins, que é o paraninfo do programa, né, Ricardo? Ricardo foi o primeiro, né, a abrir, batizou o programa. Obrigado, Ricardo, pela sua presença, né? Autor também da FTD, de literários, paradidáticos, um amigo palestrante. E mais uma vez é muito bom estar contigo, Ricardo. Obrigado. Um prazer estar aqui com você, com o Douglas, para a gente conversar um pouco sobre essa novidade dos últimos anos, né, que é um livro regional. Que bom estar com você aqui e com vocês aí. Douglas, obrigado pela sua presença, né, está em sala de aula, tirou um tempinho aqui para vir conversar com a gente. E é o seguinte, meus amigos, pela primeira vez, depois de algum tempo, não é pela primeira vez, o PNLD ou o FNDE já teve outras edições que tinham um livro regional. O que é isso? É um livro que trata do Centro-Oeste. E nesse programa, a FTD escreveu um livro, né? O livro está em avaliação, ainda não foi avaliado, mas um livro que o assunto é o Centro-Oeste, um livro de História e Geografia. E o Douglas, que é professor de Geografia, é um dos escritores, junto com a Lorena. Lorena, um abraço, você está convidada para estar aqui com a gente também. E com o Tiago Albano, que também é outro escritor, também estão convidados. Mas o Douglas, por morar em Brasília, né, Ricardo? Nós trouxemos o Douglas aqui para bater esse papo. Então, pessoal, é um livro que está em processo de avaliação, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático para as Escolas Públicas de todo o Brasil, mas esse material é só do Centro-Oeste, tá? E os professores das redes municipais, estaduais, vão poder escolher esse livro caso ele seja aprovado. E um dos autores está aqui na minha frente, é uma honra te receber, é um prazer muito grande estar com você. E a pergunta é, por que você entrou, a primeira, tá, Ricardo? Por que você entrou no mundo da educação? Bom, prazer, Ricardo, prazer, Enéas. Eu estou honrado de estar aqui, né, em primeiro lugar. Enéas, eu entrei na educação, assim, foi uma questão de destino mesmo, vamos dizer, né? Perdi meu pai muito cedo e ele sempre falou que tudo que ele pudesse me dar não seria melhor do que educação, né? Então, foi por aí que eu comecei. Depois que ele faleceu, mudou muita coisa na vida da minha família, mas uma coisa permaneceu, minha vontade de continuar estudando, né? Então, ingressei na Universidade Pública, fiz Geografia na Universidade de Brasília, fiz História na Universidade Estadual do Goiás, na Unidade Formosa. Depois os estudos continuaram. Trabalhei com autoria de material didático, eu trabalho com isso desde 2018. Estou em sala de aula desde 2010, atuando na educação básica desde os anos iniciais até o EJA. Já passei por alguns lugares. Ficou que legal. E aí você estava contando, né, a sua história aqui de Brasília, você é brasiliense, né? E o seu avô, os seus pais são candangos. Me conta um pouquinho dessa história. Isso é uma história que eu tenho um orgulho de dizer, é bem legal. Assim, meus avós, né, por parte materna, eles vieram de Minas Gerais para cá. O meu avô chegou antes de 60. Ele era taxista num Fusquinha preto, tem algumas fotos lá na casa da minha avó. E ele faleceu antes de eu nascer, então não conheci, mas minha avó permanece viva com seus 95 anos e eu tiro muitas histórias dela, né? Então a gente conversa muito sobre isso, sobre a construção, sobre a época de Brasília, antes de ser Brasília. E eles moraram num acampamento ali na Vila Mauri, que hoje está alagada, né? Está debaixo do lago, né? A minha avó me contou um pouquinho da história da viagem, né? Eles tiveram que andar um pouco, carroça, com 5 filhos, eles ficavam revezando os filhos menores, às vezes iam na carroça, os maiores iam caminhando atrás.
até chegar na estação do trem. Eles caminharam ali uns 2 dias até chegar na estação de trem e vieram de trem de lá para cá. E aí eles moraram na Vila Mauri. Minha avó se lembra até de ver Juscelino, que disseram que ele andava, né, no meio dos acampamentos e tudo mais. E aí meu avô era um motorista de um dos engenheiros, chamado Roberto Martins Borges. Sabe uma coisa que está me vindo na cabeça? Deixa eu te perguntar. Porque imagina que então a gente tem professores e professoras do Centro-Oeste todo escutando essa nossa conversa aqui. Como é que foi essa virada de chave de professor para autor? Em que momento você se deu conta que, além da docência, você também podia estar escrevendo? Como é que foi essa experiência? Né, que você já lida com material didático, e como é que foi a experiência de construir esse livro agora, que é um livro regional? Essas histórias, assim, pelo menos as minhas, né, as acadêmicas e profissionais, eu sempre volto infância, adolescência, porque eu acho que é a raiz das nossas motivações, né? Então, eu sempre escrevi minhas questões. Eu, com a minha cabeça, comigo mesmo, sempre escrevia, não era nem para ninguém ler, né, era para um diálogo comigo mesmo, com um papel, como um diário, né? E assim, depois de adulto, depois de sala de aula, eu fiz um teste para uma editora e a editora perguntou se eu já escrevia. Eu falei, não, foi a primeira vez. Falou, nossa, eu acho que você tem muito potencial para isso, acho que você, né, devia seguir essa carreira, porque, poxa, pelo seu primeiro material. E aí foi quando eu vi como possibilidade a autoria e a elaboração de material como uma carreira, né? Mas a sala de aula é sempre aqui minha ponta de lança, é onde eu sempre quis estar, onde eu gosto de estar, e é a minha maior motivação, né? Quando eu escrevo, inclusive, eu penso nas crianças, né? Mais nas crianças do que nos professores, vou ser sincero, porque ao fim e ao cabo, os livros chegam às crianças, né? E acho que elas que a gente tem que atender. E aí, quando você escreve, você consegue então imaginar as crianças lendo aquilo que você está escrevendo? Por conta disso que eu escrevo, né? E eu acho que é legal, porque quando a gente está em sala de aula, que a gente vê as perguntas das crianças, como que elas interagem com o conteúdo, com alguns materiais, a gente já tem alguns atalhos, né? Diferente de quando você começa a escrever sem ter noção do público, da idade, nem dos anseios daquela faixa etária. Então, Conta pra gente, como é que foi a produção desse livro? Sim, esse livro foi muito especial, porque foi o primeiro livro de Centro-Oeste, né, que eu escrevi. Igual o Enéas falou, não é um projeto que é frequente, né, no PNLD. Se eu não me engano, já tinha mais de 10 anos que ele não saía. E escrever sobre a região onde você nasceu, onde você foi criado, né? A vida toda no DF. Na verdade, eu saí 2 anos, né, para morar em Formosa, que é região, RID, né, daqui do DF. E então eu me senti super em casa, trocando ideia com o Thiago e com a Lorena. Um abraço para Thiago e Lorena também. E assim, me senti super bem em escrever, e sempre pensando nas crianças, assim, como eu havia dito, como que elas, lendo um material de Centro-Oeste, vendo o território ao que ela pertence, né? Como que ela ia se sentir. E aí foi por conta disso que eu me senti mais especial escrevendo esse material. Como que é você ver em um livro didático a sua cidade sendo representada, a sua região, o bioma que você vê todos os dias, né? A importância disso na formação das crianças é incrível. Eu vi que você trabalhou em Formosa, né? Uhum. E está em sala de aula, né, Ricardo? Isso é bacana. Você acabou de sair da sala de aula para vir para cá, né? Anos iniciais, então tá viva essa prática, né? E eu vi que no livro você colocou, né, uma imagem de Formosa, né? Uhum. Você podia falar um pouco dessa experiência? Porque nós estamos falando do DF, Goiás, né, Mato Grosso. E o que você privilegiou, além do DF, né, a região de Goiás e Mato Grosso? Assim? Um adendo, antes de eu responder essa questão sua, né, que é bem interessante.
Esse final de semana, conversando com uma tia minha, que nasceu aqui em Brasília, entre aspas, porque ela nasceu no comecinho de 61, e quando ela foi tirar a carteira nacional, a identidade nacional agora, nesse novo programa, ela precisou de apresentar a certidão de nascimento. E na certidão de nascimento estava escrito o nome do acampamento onde ela nasceu. E ela não nasceu no hospital, ela nasceu em casa, né? E estava escrito o nome do acampamento, mas não tinha escrito a unidade federativa. Não estava escrito nem Brasília, nem Goiás, nem nada. Só estava escrito o nome do acampamento. E aí que quando ela me mandou essa foto, que eu olhei e falei, por que não colocaram, né? Nem Goiás e nem Brasília. Então era como se fosse uma coisa só nesse início aí. Então eu morar em Formosa, imaginei que não fosse diferente por conta disso, mas eu senti sim diferença morar em Formosa, sem juízo de valor, nem melhor nem pior. É diferente por uma questão de Formosa ser centenária, né? Então passavam por lá tropas dos tropeiros, de mulas, né? E vendiam couro na cidade. Tem até o Museu dos Couros em Formosa. E tem sítios arqueológicos bem antigos. Tem, sei lá, mais de 20 sítios arqueológicos na cidade. Tem Bisnau, né? Que é um sítio arqueológico que não é pintura rupestre, é aquelas em baixo relevo, como se você estivesse desenhando na areia, assim, com o dedo, vestígios de 8.000 anos atrás, né? E está aqui do lado do Distrito Federal, e a gente sempre fala do Distrito Federal e da região aqui, do entorno, enfatizando o fato da capital ser moderna, da cidade ser um projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e tal, e a gente às vezes esquece de pensar nos seres humanos que passaram aqui há 8.000 anos. E essa riqueza toda está no livro? Está no livro. A gente comenta sobre essa presença, né, de sociedades, de civilizações um pouco mais antigas do que a capital, um pouco e até muito mais antiga do que a capital. Tem em Mato Grosso, por exemplo, alguns sítios arqueológicos que são mais de 12.000 anos de existência, de vestígios, né, e tal. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem alguns indícios, alguns vestígios de comunidades que viveram há muitos 1.000 anos atrás aqui. Só que, assim, pela formação do relevo, né, Ricardo, a gente não tem fóssil, porque a gente não está em bacia sedimentar, a nossa rocha é cristalina, o nosso relevo, né, um escudo cristalino. E o fóssil ele só aparece porque ele foi soterrado pelos sedimentos. Então, como o nosso relevo não é sedimentar, e a gente não tem esses fósseis, mas a gente tem, por exemplo, pedra lascada, a gente tem machadinhas, né? A gente tem pedaços de cerâmica, de barro, e isso tudo está catalogado e a gente fala um pouco disso no livro. Muito legal. É engraçado que a Enéa sabe que eu gosto muito de música, né? E tá me vindo aquela imagem de uma música do Oswaldo que fala que no centro do Planalto, central que fala no Planalto vazio, né? Léo e Bia. Quer dizer, o Planalto não era nada de vazio, na verdade. Não era vazio. Nem de pessoas, nem de animais, nem de seres vivos, não era vazio. E o professor, você estava falando de que você escreve pensando também no aluno, mas o quanto o professor, por exemplo, ganha de ter um livro regional? O que muda para um professor em sala de aula acessar agora com o programa um livro regional? Ricardo, eu trabalho principalmente com o quarto ano dos anos iniciais. E no quarto ano aqui no DF, a gente, no Currículo em Movimento, a gente tem o quarto ano só para falar de Distrito Federal. Na minha época de quarto ano, na verdade era a quarta série, tinha uma disciplina chamada Estudos Sociais, que era a história da nossa unidade, né, da federação. Eu me lembrei de Estudos Sociais quando a gente estava escrevendo esse livro. É um pouco mais profundo do que os Estudos Sociais da época, porque a gente faz
essa história, sabe? Desde a pré-história até agora. E isso, quando o professor pega esse material, isso agiliza tanto a vida em sala de aula, que é tão corrida. Por que eu falo isso? Porque antes desses livros regionalizados, a gente fazia tráfico de formação. Sim. Então, era um pedacinho de um livro aqui que a gente tirava xerox, distribuía para os outros professores, achava um artigo aqui, já tirava xerox para todo mundo. Não tinha um material específico para a gente trabalhar o ano inteiro. E como o currículo do DF, e eu imagino que o currículo dos outros estados também tenha isso no 4º ano, né, porque é de BNCC, tinha essa lacuna de livros regionalizados que trabalhassem a história e a geografia do lugar e da região onde as escolas estão, onde os estudantes estão inseridos. Então, quando eu lembro que há 16 anos, né, que eu sou professor, eu passei muito perrengue para achar material para falar para os meus alunos sobre o Distrito Federal, sobre Centro-Oeste, e agora a gente tem um livro especificamente para essa região. É uma mão na roda, né? Muito legal. É uma mão na roda. Muito legal. Eu fico pensando assim, como é que também é essa abordagem da história com a geografia? Então, eu acho que, de alguma maneira, o livro que vocês produziram tem duas camadas legais. Uma camada geográfica do ponto de vista de pegar a região toda. Então, eu vou me ver dentro de uma região, não me vejo só na minha cidade, e acho que isso é muito legal. E a outra é essa articulação entre história e geografia. Como é que foi isso no livro? Eu fico sempre pensando, né? Quando o estudante ele vê uma paisagem que é comum para ele, é comum em torno da escola, é comum em torno da casa dele, é comum no bairro, nas faixas verdes. Quando ele anda de transporte público, ele vê uma paisagem parecida com a paisagem que rodeia Cuiabá, que rodeia Campo Grande, que rodeia Goiânia, e ele vê que ele compartilha paisagens semelhantes e a mesma região com outras crianças, e o livro é especificamente sobre isso, ele sente um lugar de fala, ele se sente representado, livro, né? Ele se reconhece. Porque o livro nacional não traz isso, né, cara? Ele se reconhece. Esse livro regionalizado, cada região tem um livro seu. Sim, é isso. E do mesmo jeito que a gente está falando do Centro-Oeste, falando do Cerrado, a gente pode falar da região Norte. Imagina os manauaras pegando um livro regionalizado para falar de Amazônia. É outra história. Bom, o Brasil tem um eixo Rio-São Paulo muito forte, né? Não só em editoras de material didático, mas em música, em cinema, enfim. E quebrar um pouquinho esse eixo é interessante, justamente pela representatividade, pelo alcance. Se não fizer sentido para o aluno, ele não tem interesse. Quando você mostra o bioma que ele costuma olhar pela janela do carro, e quando ele entende que aquele bioma não é só um mato, que ele entende que não é só uma terra vermelha, que não é só não tem nada, né? Como você estava falando da música. Como assim vazio? O Cerrado é a savana mais antiga do planeta, né? As raízes do Cerrado são maiores do que as próprias árvores, para cima. Uma floresta para baixo. Uma floresta invertida. E estando num planalto faz com que as águas do país elas sejam originárias daqui, do Centro-Oeste. Então, a Bacia do São Francisco, a Bacia do Paraná, a Bacia do Tocantins, elas nascem aqui no Centro-Oeste. Elas nascem no Cerrado. Inclusive aqui em Planaltina, nas Águas Emendadas, chama Águas Emendadas justamente porque é a nascente dessas bacias. Então, tanto para o norte, quanto para o nordeste, quanto para o sul, essas 3 bacias que eu citei, nascem aqui. E por estar num planalto, elas escorrem para os lugares mais baixos. E, inclusive, foi um dos critérios para a escolha do sítio da Expedição Cruz, né?
do final do século XIX, um dos critérios para escolher esse sítio para a construção da capital é justamente as águas emendadas. Eu estou te ouvindo e me vem uma questão na cabeça assim. Você estava falando lá do norte do país, que eu acho que é um outro ganho, né? Assim, o Brasil é algo especial quando você começa a conhecer cada região. Mas olhando para cá, para a nossa região, para o centro-oeste todo, né? E qual é a singularidade que traz a história do Planalto e o Cerrado junto? Traz o que como singularidade você acha para a nossa região? Eu diria a água. A água é o maior bem de comunhão dessas duas coisas, assim, de relevo e vegetação. Tudo bem, a vida, né? Mas pensando que a água é o elemento mais primordial da vida, né? Pensando nisso, o Planalto, por ele ter um solo muito profundo, ele é uma grande caixa d'água. Ele acumula água até para os períodos de seca do que é comum no centro-oeste e no Cerrado. A gente tem aí uma estiagem de 4, 5 meses, e que é uma estiagem muito braba para quem não é do centro-oeste e passa uma temporada de seca que sente muito. Então a gente sabe que a seca aqui é braba. E mesmo assim, as nascentes continuam minando água, né? E escorrendo para todas as partes do país. Essa floresta investida facilita a infiltração da água, essa água fica acumulada no Planalto. Por mais que ela vá perdendo a quantidade de água no subsolo, ela ainda assim não se esgota. E aí é um grande problema, porque a nossa região tem a principal matriz econômica no agronegócio. Então a gente acaba desmatando e perde um pouco essa área de recarga de aquíferos, né? Porque a raiz da soja é bem pequenininha. Ela não consegue dar essa vazão, né, da água no subsolo. Então, é uma questão que sempre aparece para a gente repensar, para a gente pensar melhor o que a gente pode fazer, né? Não é um discurso contra o agronegócio, mas é um discurso para a gente pensar um meio termo, do que a gente pode fazer para chegar no meio termo. Na floresta amazônica, por exemplo, tem um pedaço grande dos territórios, das fazendas, que tem que ser de reserva de floresta nativa. E no Cerrado, não temos isso. Se temos, é muito menor essa porcentagem de preservação de área nativa. E se a gente for botar assim, investigar mais a fundo, a gente vai ver que essas raízes do Cerrado e o Planalto fazem parte de uma combinação excelente para os nossos aquíferos na região, né? Ricardo, pensando como você está em sala de aula, né, o manual do professor é valorizado, né, pelos professores na hora da escolha. Como um professor em sala de aula, o que você fez de diferente, de sugestões para o professor? Se tem filme, se tem documentário, se tem pesquisa? Como é que você elaborou esse manual? Interessante porque tem pesquisa, tem documentário, tem desenho animado, tem materiais complementares que o professor pode utilizar em sala de aula sempre ou para aprimorar o seu próprio conhecimento da região ou para incentivar com que os alunos busquem novos materiais, novos conhecimentos sobre a região dele. Então, a gente trabalha, por exemplo, com algumas sugestões de vídeos e documentários, curtas-metragens, que falam, por exemplo, de comunidades tradicionais da região. Indígenas, quilombolas, raizeiros, pantaneiros, né, falando do Mato Grosso do Sul, mostrando sempre a diversidade da região, mas também tentando aglutinar aquilo que a região tem de comum em todas as unidades que compõem a região. Então, tendo esse olhar amplo, interdisciplinar, conversando com Lorena e com o Thiago, que são de outras unidades da federação da mesma região, trocando essa ideia, a gente consegue
resumir ou sintetizar muitos dos conhecimentos importantíssimos para da região, para o professor conseguir ter a base para trabalhar isso dentro de sala de aula, usando não só o material, o livro didático, mas materiais complementares, inclusive artísticos e de entretenimento. Lá no manual do professor, aquele manual em U, né? Manual em U. Isso, que tem ali as sugestões para o professor usar em sala de aula, né, cara? E sempre com os códigos da BNCC, trabalhando o que trabalha cada página. Ó, nessa página aqui em tal assunto, trabalha essa habilidade, essa competência da BNCC, tanto em história quanto em geografia. E o professor ele se sente mais tranquilo porque ele vai confiando no trabalho, no percurso e vai tendo a oportunidade de conhecer, inclusive, a Base Nacional Curricular pelo próprio livro. Eu achei interessante. Você falou na Lorena, né? A Lorena, ela é da onde? Ela é de Goiânia. Goiânia. Então, Lorena, Goiânia. O Thiago é de Dourados. Dourados. Olha que legal, entendeu? Que legal. O Douglas de Brasília, Lorena, Goiânia e Thiago De Dourados. de Dourados. É um livro que nasce literalmente regional, né? É regional, né? Isso é muito legal também, quanto a própria produção do livro. Cada os três, né? Cada um colaborando ali. Diz aquela ideia de que a cabeça pensa por onde os pés pisam, né? Então, nós trouxemos cabeças que pisam em regiões diferentes Que frase. aqui do Planalto para isso, né? Isso é muito legal. Essa frase eu acho que deveria estar na dedicatória do livro. Essa frase é muito legal. Essa frase é bem legal. Sítios arqueológicos. Você falou de Formosa, né? Você lembra de mais algum? De Mato Grosso, Goiás ou aqui no DF também? Eu citei Bisnal. Lá no Mato Grosso tem o sítio Santa Helena, que é o mais antigo do Centro-Oeste. Aqui no DF a gente tem vestígios no Paranoazim. A gente tem no Parque Ecológico Três Meninas. Samambaia. A gente também tem alguns sítios lá. Inclusive com vestígios de megafauna, assim, o pessoal costuma dizer que aqui tinha preguiças gigantes, né? Eu estou falando de coisa de 6 metros de altura, né? Uma preguiça de 6 metros de altura. Eu não sabia disso. Tigre dente de sabre, por Eu só tenho exemplo. isso na Serra da Capivara, na minha cabeça, né? Imagina. Piauí, né? Piauí, né? E aí eu nasci no Centro-Oeste e não sabia disso. E assim, o que eu estava falando, a gente não tem esses fósseis aqui, por conta do relevo, que não é sedimentar. E aí a gente, preguiça gigante, o tigre dente de sabre. Como eu havia dito, nosso relevo não é sedimentar, então a gente não tem esses fósseis, mas a gente tem vestígios como adereços, né, de sociedades antigas que usavam o dente do tigre de sabre ou um pedaço de osso da preguiça gigante. E no Brasil, recentemente, a gente tem vários vestígios assim, acharam tocas de preguiça gigante, né? Então, quando eu vi a foto, Enéas, parece um túnel de metrô. O pesquisador em pé, dentro do túnel, da toca, né? E absurdo o tamanho da toca. Imagina um animal de 6 metros cavando uma toca. Então, cara, o Enéas vai brigar comigo aqui, que eu vou fazer mais uma pergunta. Mas, Não, assim, vamos lá. Porque aprender é um fascínio, né? Essa nossa conversa aqui, imagino que você está acompanhando, como é legal você aprender coisas da tua própria região, da vida, bem, de N assuntos. E não acaba, né? E não acaba. E assim, como é que você ajuda a gente que está acompanhando o podcast aqui, quem está te ouvindo da região toda, a partilhar essa experiência de aprendizagem? Não é como eu ensino, como vou ensinar, como eu vou usar o livro, mas como é que eu me apaixono de novo por aprender, né? Porque isso me parece tão legal, cara. Assim, isso, se tem uma chance da gente mudar esse país e mudar o mundo, é aprender, né? O que você tem a dizer sobre isso?
eu tenho aprendido nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, e isso é um processo muito longo, que inclusive uma crítica ao meu próprio trabalho, assim, uma crítica construtiva, às vezes a gente fica tão preso no pensar, no raciocinar, no produzir conhecimento, que a gente se esquece do afeto. E eu acho que quando você consegue afetar a criança, emoção mesmo, ela se interessa. E eu acho que a melhor coisa para você afetar uma criança, ou qualquer aprendiz, ou qualquer estudante, é dizer que aquilo que ela já sabe é valioso. Quando você descobre que você sabia de alguma coisa sem ter estudado para aquilo, você ganha uma satisfação. Eu consegui aprender, nossa, eu sabia disso. Nossa, isso é conhecimento? Aquilo que a minha avó me contou é conhecimento? Isso que eu vejo pela janela do carro, que eu observo e consigo te descrever, isso é conhecimento? É conhecimento. E aí começar por esse afeto, eu acho que é um motor ligado com combustível infinito. E a criança vai embora. Não tem como a gente ficar preso apenas à razão, ao conhecimento. Começar pelo afeto, eu acho que principalmente com os meninos pequenos, que é o público desse nosso livro, assim, é os anos iniciais. Começar por aí é a dica de não só minha, mas de muitos professores. Você me fez lembrar da Madalena Freire, que é filha do Paulo Freire, lá de São Paulo, e ela fala que o nosso objetivo é transformar o conteúdo da matéria em conteúdo do sujeito. Quer dizer, aquele conteúdo disciplinar em conteúdo que ele se apropria. E o ponto de partida tem que ser o conteúdo desse sujeito, né? Aquilo que ele já sabe, já sente. E o que você está falando é de que ele tem que se dar conta de que ele sabe o que sabe, antes de problematizar ou saber mais, né? Isso. Eu acho que é fascinante. E quando ele pega um livro regionalizado, que ele vê que o Cerrado está num livro, ele fala, não, mas o Cerrado não é um mato vazio, não é feio, não é... A árvore torta não vale nada. Calma aí. A árvore torta vale muito mais do que valer ecologicamente. Ele vale para mim, que eu vejo e convivo todos os dias. Então, se eu, que vivo e convivo com o Cerrado todos os dias, não consigo reconhecer o Cerrado como parte da minha vida e parte da ciência e parte do país, da ecologia, não tem quem faça essa criança aprender sobre o Cerrado. E talvez assim, a árvore torta diz mais da vida, que também não é em linha reta, do que qualquer outra coisa, né, cara? Mas a terra é vermelha. Sim, eu posso dizer que a terra é vermelha porque tem minério de ferro, tem muito ferro na terra. A terra é amarela porque tem alumínio. E esses minerais, eles acabam interagindo com a genética da planta para que ela fique torta. Mas até ele descobrir isso, ele tem que descobrir a relação dele com o próprio Cerrado. E é aí que a gente começa a construir devagarzinho, coletivamente. Não, e aí, vocês chegaram a pesquisar um pouco o tema da culinária, da riqueza da culinária da região, que eu acho que é um outro mundo também, né? Eu sou de família mineira, mas morei em Goiás, em Formosa. Sou suspeito para dizer da culinária goiana, né? Então, o piqui, por exemplo, eu conheci muito mais em Goiás. E é uma tradição que é secular. Hoje o piqui está em pratos sofisticados, de chefes e tudo, mas quem colocou o piqui como um ingrediente da alimentação foram os raizeiros, os quilombolas, há 300 anos atrás. Inclusive, quilombolas, a gente tem um remanescente de quilombo aqui no DF, né? Que é o quilombo Mesquita. E pelas histórias tem 300 anos.
Então, a gente, voltando, né, à história, a gente sempre fala de Brasília como cidade moderna e se esquece um pouquinho de comentar sobre essas histórias, né? Então, quando a gente viaja, por exemplo, Alto Paraíso, Pirenópolis, que fica aqui pertinho, a gente vê que tem Baru, né? Muitas coisas de Baru, que está voltando à mesa dos moradores da região, né? Isso é sempre interessante. Algumas frutas do Cerrado. Poxa, como que essas civilizações antigas, esses povos antigos que viviam na região, o que eles comiam? Frutas também. Então, o Cerrado tem fruta comestível, tem tubérculo, tem legume e é natural, não eram plantadas. Muitos dos povos que viviam aqui, eles eram coletores e caçadores. E essa riqueza do Cerrado em alimentação, ela vem historicamente sendo trazida desde aí, passando sempre pelas comunidades e povos tradicionais indígenas e quilombolas também. Isso é um ganho que só a culinária já daria uma tese de doutorado fácil. Você falou quilombo do Mesquita, cidade ocidental, né? Hoje, né? Ela ficava um pouquinho mais para dentro do DF e, inclusive, muitos dos moradores do quilombo ajudaram na construção. Só que especulação imobiliária é muito forte, eles foram afastados, né? E perderam mais de um quarto de território. São excelentes no marmelo, né? O doce de marmelo do quilombo Mesquita, falando de alimentação. Tem alguns documentários no YouTube sobre a comunidade e eles falam que os avós e os tataravós aprenderam, por incrível que pareça, com portugueses a tratar com o marmelo. Só que eles readaptaram, eles fizeram uma releitura da prática, não só da prática de cultivo, como a prática de alimentação, e é o marmelo mais famoso do país, Olha só. aqui no DF. Muita coisa que a gente está aprendendo, né? Então nós podemos recomendar esse material para os professores que vão fazer essa análise, né? Lembrando mais uma vez que o livro está escrito, né? Um programa nacional, né? do FNDE. A FTD escreveu esse livro, como outras editoras também. E uma das opções vai ser o livro História e Geografia da coleção A Conquista Centro-Oeste, que eu estou aqui com um autor, o Douglas, lembrando também da Lorena e do Tiago. E aí, Douglas, para a gente encerrar, que a conversa boa, né, Ricardo? Já sinalizaram ali que nós estamos chegando aí perto de 50 minutos. O professor em sala de aula, esse professor que está no Mato Grosso, está em Goiás, está em Brasília, né? O que você diria para ele que ele vai se reconhecer nesse material, né? Se reconhecer em sala de aula, que vai melhorar a prática dele em sala de aula? Antes de responder essa sua última pergunta... Não sei se é a última, não. O senhor Ricardo tem mais umas duas aqui. Vou fazer mais uma. Não, o Ricardo... Foi uma surpresa muito grande saber que esse material seria parte da coleção A Conquista, assim, porque a gente pouco conhece dessas coleções de editoras, a gente conhece os livros pela capa e tal, mas pouco a gente fala da coleção. E quando eu soube que era A Conquista, assim, eu me lembrei dos meus livros de ensino fundamental. Sim. E quando eu falei, ó, pra você ver, minha mãe não estudou com A Conquista, mas eu falei para ela, mãe, eu sou autor de um livro da coleção A Conquista. Olha, e ela soube na mesma da hora. Então eu estudei A Conquista da Matemática com o Giovanni, né, o autor Giovanni. Que está na matemática, na conquista. Na né? Conquista um abraço, da Matemática. Eu vou mandar o podcast para o Giovanni, um abraço, Giovanni Júnior. Fui alfabetizado matematicamente com um livro de A Conquista. A Isabela Carpaneda, que é autora de português, que é aqui de Brasília também, já foi convidada para o podcast, daqui de Brasília. Um abraço, Isabela, né? Legal. E aí nós temos a coleção toda, né? Isso. Esse ano tem educação midiática, né? Tem educação física, tem produção de textos,
é um programa bastante completo, né? Assim, para esse país do tamanho que é o Brasil, né? Livro chegando aí nos rincões mais longes, né? Que a gente pode pensar, né? Então, foi isso aí, uma honra para mim. Né? Foi uma surpresa muito agradável. Você falou que encontrou o Giovanni? Encontrei, a gente se reuniu em São Paulo no mês passado. Encontrei com o Giovanni, encontrei com Isabela, encontrei com Boulos. Boulos Balbar, por São Paulo. Então, são autores de peso, canônicos da FTD, e foi um prazer dividir um espaço com eles, uma trocação de ideia, foi bem legal. Agora, voltando à pergunta, assim, eu espero, sinceramente, assim, que como professor da rede pública do Distrito Federal, conhecendo a realidade da minha unidade, eu sou professor em Sobradinho, e conhecendo a realidade da minha unidade, da minha região, assim como o Thiago conhece melhor, né, no Mato Grosso do Sul, assim como o Lorena conhece mais em Goiás, que a gente consiga atingir os professores, é claro, contribuindo para uma maior consolidação daquilo que a BNCC pede para a nossa atuação e daquilo que o conteúdo exige, né, a seriedade toda de planejamento, de links, né, mas acho que o estudante é o nosso principal alvo. Então, colocar o estudante dentro do livro foi o nosso maior desejo, para que ele se visse reconhecido ali naquelas páginas ali, que não fossem páginas frias, como um livro que fala de uma região que ele não conhece, de povo que ele não conhece, de gente que ele nunca viu. Então, quando ele se sente ali dentro do livro, ou sente que a família dele está dentro do livro, eu acho que isso é importante para a gente começar pelo afeto. Então, a história dele é importante, a história da família dele é importante, e essa história é contínua, né? Então, nosso desejo é que o livro seja um marco para a região. E você está em sala de aula com esse aluno que é 10 anos, 11, por aí, né? Por aí. E aí você escreveu pensando nesse aluno, né? Então ele vai se ver no livro, a linguagem para ele, né, adequada. Então quando o aluno vai se reconhecer nesse material. Com toda certeza. Quando ele vê a imagem da cidade, quando ele vê uma imagem, mesmo que não seja da cidade dele, mas ele vai ver que tem a semelhança. Um estudante de Ceilândia, se vê uma imagem de Taguatinga, ele também vai se sentir pertencente àquilo. Um aluno de Sobradinho, quando vê uma imagem de Planaltina, ele vai se reconhecer naquilo, porque a gente não está acostumado aqui no Centro-Oeste a ver a nossa região representada em livros didáticos, muito menos num livro todo. Então, Brasília aparece nos livros didáticos como sede do poder, os 3 poderes, né, onde o presidente trabalha e tudo mais. Mas falar de Cerrado, povos tradicionais, a história antiga da região, isso tudo é fascinante. Eu acho que tem tudo para que os alunos se sintam interessados em estudar. Uma grande conquista, né? O nome tem tudo a ver, né, Ricardo? Muito. E acho que assim, além do próprio conteúdo, ver teu brilho, né, no teu olhar falando da obra, e imagino que dos outros 2 autores também, é muito legal. Acho que é um grande ganho. Um presente. Percebe, né, Ricardo? Um presente. Muito legal. A gente percebe. Então, Douglas, muito obrigado pela sua presença, né? Obrigado pelo trabalho que você tem feito em sala de aula. Quero agradecer também aqui a Lorena, tá? Agradecer o Thiago também. Os autores são 3 autores do livro Regional Centro-Oeste, A Conquista, História e Geografia, que está em análise, né? O livro não foi aprovado ainda, está em análise. Espera que seja aprovado, né? Para poder contemplar essas escolas do Centro-Oeste brasileiro, né? Então foi um prazer estar contigo. Ricardo, mais uma vez, você já é da casa, né? Douglas, se sinta à vontade para trazer outros temas que você achar pertinente, para a gente bater outros papos também, né? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, né? Pelas dicas, sugestões que vocês têm mandado.
aqui para o nosso podcast da FTD Filial Brasília. E o Ricardo está aqui comigo desde o primeiro podcast, e a nossa intenção sempre foi essa, né, Ricardo? De debater assuntos pertinentes à educação, temas que vocês acharem importantes. Dê uma sugestão para a gente. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Você de casa, né? Obrigado por estar aqui conosco. E Douglas, vou te falar, viu? Esse brilho nos olhos que o Ricardo falou, a gente também percebe no material que eu estava lendo junto com você, né? Que isso chegue nas salas de aulas desse Centro-Oeste. Obrigado por você ter vindo, tá? Querendo dar a última palavra, firmada. Hein? Parceria firmada. Ô, meu irmão, ó, para Câmara da Verdade, hein? Lente da Verdade, né? Tá filmado, tá filmado. A lente da verdade é o que você tem para dizer aí, para a gente encerrar, sabe? Para esse professor, para esse aluno, que eu vi que ele fala muito do aluno, né? Isso é bacana, né? Para esse aluno que vai se reconhecer aí, o que você fala para o professor, para esse aluno que vai ter, não em mãos, porque agora é digital, né? Vai ter digitalmente acesso a esse material. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. E um prazer falar com você, meu colega de profissão, que esse livro mude a história das nossas escolas do Centro-Oeste, mude a história das nossas crianças, que se vejam nesse livro e sucesso para a educação do Centro-Oeste do Brasil. Opa! Obrigado, pessoal. Até a próxima. Podcast da FTD Educação Filial Brasília. Um abraço.